Ele deixou de acreditar em Deus em 1950, na final Brasil-Uruguai. Você tá equivocado. Eu já até vi você falando sobre isso, mas às vezes é muito difícil escapar da palavra nostalgia quando a gente escuta você falar e até quando a gente pega pra ler algumas coisas suas. Só que eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso, porque não é nostalgia exatamente, né? Eu acho que a nostalgia é um pouco diferente. A nostalgia seria a saudade daquilo que você não viveu, né? Né? É nostálgico de um tempo que você não viveu. Aí o cara... Eu não tenho essa nostalgia do passado. Eu sou um historiador sem essa porra. Até porque, como botafoguense, eu trago um pessimismo enorme. Então, eu, por exemplo, sempre pergunto, se você vivesse no século XIV, aí tem gente que diz, porra, aquele tempo é bom. Eu acho que eu ia ser vítima da peste bubônica. Né? Porque a maioria, ao longo da história, sempre se ferrou, cara. A história é dramática. Eu não conheço ninguém em sã consciência que seja um historiador ou uma historiadora consistente porque ama o passado. Amar o passado é uma loucura. Né? O passado é horrível. Eu acho isso também. É horrível, horroroso. Na história humana, o passado, em geral, é um acúmulo de catástrofes, né? O Walter Benjamin fala disso quando ele fala do anjo da história, né? O progresso como acompanhado de inúmeras catástrofes, né? Todo monumento da civilização também é um monumento da barbárie. Eu tenho muito essa dimensão. Muito. O Benjamin fala disso nas teses sobre a história, né? É deprimente estudar a história. Porque você acha maravilhoso viajar para a França, visitar Versalhes e tal, mas se você pensa o que era a sociedade francesa no tempo de Versalhes, com 90% formado por um campesinato miserável, comendo rato morto, submetido às piores condições de vida, eu tenho muito essa dimensão. Então eu não acho que eu seja exatamente um nostálgico, mas eu sou um sujeito que, na verdade... Tem um verso do Cacaso, poeta, que eu acho muito bonito, quando o Cacaso diz que vive exilado na infância, né? Mas bonito. Eu não sou exatamente um exilado na minha infância, mas eu tenho uma memória de infância, mas eu lido com ela, eu acho, de uma maneira bem positiva. Eu não sou um sujeito que tenha crises ligadas a, porra, passou, e não sei o que, eu não tenho isso não. Mas eu gosto dessa memória que vai constituindo a gente, vai constituindo a sociedade. Pô, eu adoro passar em ruas que eu fui quando era criança, sabe? E às vezes até ver essa rua completamente modificada. E aí nesse lugar eu acho a nostalgia válida também, né? Tipo, caraca, aqui tinha um negócio. Faz parte, você ter saudade de um tempo que você não viveu. Eu, por exemplo, tenho uma certa melancolia, uma certa nostalgia de não ter vivido no tempo de Noel Rosa. Mas a minha chance de morrer com tuberculose com 30 anos, se eu fosse amigo do Noel, era enorme, né? Então, mas eu tenho. Se você me fala assim, onde você... Por exemplo, uma vez... Fizeram uma pesquisa com vários historiadores, os lugares, as cenas da história, um lugar da história que você gostaria de ter vivido, né? Passado um tempo ali. Aí tinha de tudo. Tinha gente que queria ter assistido ao assassinato de Júlio César, tinha gente que queria ter assistido ao guilhotinamento de Luís XVI na Revolução Francesa, crucificação de Cristo, tinha coisa. E eu falei o seguinte, eu queria ter assistido, passado uma tarde, no Botequim Apolo, no bairro do Estácio de Sá, naquela época que o samba urbano do Rio de Janeiro estava se configurando, e assistia uma conversa e tal que seja entre o Ismael Silva, né, o Bide, o Baiaco, o Brancura. Eu falei, eu queria estar ali no Estácio. Mas eu tenho noção de que isso seria complicado, né? Não, então... Mas é bacana isso. Sim, mas é genial, né, cara? O roteirista aqui olhando... Juro por Deus, sabe por quê? Porque eu tava preparando um negócio que eu ia brincar com você, que era metendo o dedo na história. Então pode meter o dedo na história, vamos Onde lá. você, se eu pudesse te dar uma escolha aqui da história moderna ou antigaça pra caramba, onde é que você... Cara, se eu pudesse voltar no tempo e mudar um pouquinho, só isso aqui... Mudar? É desafiador. Porra, esse. Mudar é brabo. Independente do que vai acontecer depois. É tipo, esse problema que eu quero resolver. Você sabe que tem um livro sobre isso muito interessante, que é a História do Cerco de Lisboa, do Zé Saramago, né? O Saramago trabalha com a ideia de um revisor. Esse livro é foda. É um revisor que, na história do Cerco de Lisboa, ele tava puto com o trabalho e tal. Ele resolve, na revisão, botar um não. Só que o não que ele colocou altera toda a história do Cerco de Lisboa. O embate com os muçulmanos e tal. É muito curioso. Um simples não altera tudo. Cara, mas se você me pergunta se eu tivesse que alterar alguma coisa, o que eu alteraria... Pode ser da mais superficial na quanto... história não, é superficial. Melhor. Eu acho que eu alteraria os últimos 20 minutos da final da Copa do Mundo de 1950.
Brasil e Uruguai no Maracanã. Em casa, né, pô? Porque a gente perde aquela Copa em casa. O meu avô dizia, a despeito de conviver com uma mãe de santo e bater tambor e tal, o meu avô era um sujeito que defendia a ideia de que ele deixou de acreditar em Deus em 1950, na final Brasil-Uruguai. O Carlos Heitor Coni, uma vez, declarou que tinha deixado de acreditar em Deus por causa da final Brasil-Uruguai. E Muito o Coni vai mais longe. Ele diz que ele era seminarista e tal. E uma das coisas que fez o Coni abandonar o sacerdócio foi a final de 50. Porque o futebol é muito forte. O Paulo Perdigão, jornalista falecido, era outro também tão louco com isso que ele chegou a escrever um conto em que ele era um garoto que estava atrás do gol, no lance em que o Didia vem pela ponta direita, o Didia vai chutar, o Barbosa vai dar o Didia vai fazer o gol. E ele queria só falar pro Barbosa, Barbosa, ele vai chutar direto pro Barbosa. Porque eu acho que eu mudaria isso, cara. Foram 200 mil pessoas no Maracanã. É um trauma geracional. É, né? Foi um negócio pesado. E como eu sou uma Em 2014 dava pra voltar também, né? Não, esse aí eu já não tinha muito Dane-se. coisa com a seleção. Mas como e voltar como? 7, como é que tu vai voltar? Tu volta um, aí o cara faz Se outro. todos nós volta 7 outro. aqui nos unirmos, a gente vai tirando um gol. Você sabe que a minha história com esse 7-1, mas eu mudaria a final de 50. Ótimo. Né? Porque eu não teria pretensão de mudar o assassinato do Júlio César, mudar alguém dar um tiro na cara do Hitler, não ia nada disso. Mas eu acho que E é muita gente. que fosse... E pra resolver esses problemas, né? A gente não teria que só matar o Hitler, era uma galera. Matar gente pra dentro. Mas eu acho que seria a Copa de 50. Eu sou um sujeito Ótimo. do amiudamento. Eu mudaria a final de 50 em nome do meu avô.